Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e família. Neste exato momento, iremos analisar alguns textos extraídos do livro O Desejado de Todas as Nações, livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira e está disponível para ser baixado em PDF lá no Google e também nos aplicativos. Capítulo 32 do livro O Desejado de Todas as Nações tem como tema o centurião. Cristo dissera ao nobre cujo filho curara: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4:48. Doía-lhe que sua própria nação exigisse esses sinais exteriores de sua messianidade. De quando em quando maravilhara-se da incredulidade deles, igualmente, porém, se admirou da fé do centurião que foi ter com ele. O centurião não pôs em dúvida o poder do Salvador, nem sequer pediu que fosse em pessoa realizar o milagre. Dize somente uma palavra, disse ele, e o meu criado sarará. Mateus 8, verso 8. O servo do centurião fora acometido de paralisia e estava às portas da morte. Entre os romanos, os servos eram escravos, comprados e vendidos nas praças, maltratados e vítimas de crueldades. Mas o centurião era ternamente afeiçoado a seu servo e com ardor desejava seu restabelecimento. Acreditava que Jesus o poderia curar. Nunca vira o Salvador, mas as notícias que lhe chegaram aos ouvidos lhe inspiraram fé. Não obstante o formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião deles era superior à sua. Já rompera as barreiras de preconceitos e ódios nacionais que separavam os conquistadores do povo conquistado. Nos ensinos de Cristo, segundo lhe haviam sido comunicados, encontrara aquilo que satisfazia as necessidades da alma. Tudo quanto havia de espiritual dentro dele correspondera às palavras do Salvador. Sentira-se, porém, indigno de chegar à presença de Jesus e apelara para os anciões dos judeus, a fim de fazerem o pedido quanto à cura do servo. Estavam relacionados com o grande mestre e saberiam, pensava, aproximar-se dele de maneira a lhe conseguir o favor. Ao entrar Jesus em Cafarnaum, foi-lhe ao encontro uma delegação de anciões, os quais lhe falaram do desejo do oficial. Insistiram que era digno de que lhe concedesse isto, porque diziam: ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas, capítulo 7, verso 5. Jesus partiu imediatamente para a casa do oficial, mas, premido pela multidão, avançava devagar. As novas de sua vinda o precederam, e o centurião, em sua desconfiança dos próprios méritos, enviou-lhe a mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, de meu teto. Lucas 7, verso 6. Mas o Salvador continuou andando, e o centurião, ousando, afinal,
aproximar-se dele, completou a mensagem dizendo: Nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Lucas capítulo 7, versos 7 e 8. Como eu represento o poder de Roma e meus soldados reconhecem minha autoridade como suprema, assim tu representas o poder do infinito Deus. E todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Podes ordenar à doença que saia, e ela te obedecerá. Podes chamar teus mensageiros celestiais, e comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra, e o meu criado sarará. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Lucas 7, verso 9. E ao centurião disse: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Está em Mateus capítulo 8, verso 13. Os anciões judeus que haviam recomendado o centurião a Cristo tinham mostrado quão longe estavam de possuir o espírito do Evangelho. Não reconheciam que nossa grande necessidade é nosso único título à misericórdia divina. Em sua justificativa justiça própria, louvaram o centurião por causa do favor que manifestara para com a nossa nação, falaram eles. Mas o centurião disse de si mesmo: Não sou digno. Seu coração fora tocado pela graça de Cristo. Viu a própria indignidade. Não temia, no entanto, pedir auxílio. Não confiava na própria bondade. O argumento que apresentava era sua grande necessidade. Sua fé apegou-se a Cristo em seu verdadeiro caráter. Não cria nele apenas como operador de milagres, mas como amigo e salvador da humanidade. É assim que todo pecador se deve aproximar de Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Tito 3, verso 5. Aquele centurião, entre ele e os judeus havia um grande contraste. Ele era romano. Os romanos haviam dominado sobre os judeus. Os judeus pagavam altos impostos para Roma. Os judeus viviam oprimidos pelos romanos. Mas aquele romano, ele era um homem temente a Deus. Ele havia reconhecido que a verdadeira adoração era ao Deus vivo, todo-poderoso. E ele agora tem um encontro com Jesus. A sua vida é totalmente transformada. Ele não estava cheio de si como os judeus estavam. Os judeus rejeitaram a Cristo porque eles julgavam ser mais entendido do que o próprio céu. Eles rejeitaram a salvação. E era o povo escolhido de Deus, justamente as autoridades daquela época. Tanto as autoridades políticas quanto as religiosas eram para estar com os pensamentos voltados para Deus.
Mas naquele tempo as pessoas estavam buscando mais o materialismo e haviam esquecido a verdadeira religião. Mas o centurião abraçou a sua fé e foi justificado diante do Senhor. Que a sua fé continue firme em Deus, como foi aquele homem que se achou indigno de estar na presença de Deus, mas não a ponto de o buscar, não a ponto de rejeitar o plano da salvação para a sua vida. Reconheça o quanto você é pecador, o quanto você é pecadora, mas não abandone os caminhos do Senhor. Não se dê por vencido, não se ache um derrotado, porque o Senhor Jesus Cristo já te fez mais que vencedor, mais que vencedora.